Nesse vídeo eu quero te mostrar como a sua maneira de pensar pode estar influenciando na sua ansiedade. Ou seja, a depender da maneira como você pensa, como você interpreta as situações do dia a dia, isso pode desencadear ou estar mantendo a sua ansiedade ao longo do tempo. E se você gosta de conteúdos sobre como lidar com a ansiedade, já se inscreve aqui no canal. Tem uma playlist inteirinha só de vídeos sobre a ansiedade e como lidar com ela. E para que você entenda melhor na prática como isso funciona, né, de como a maneira de pensar influencia na ansiedade, eu vou tentar conduzir aqui meio que uma aula para você. Tenho aqui o meu esquema visual para que eu não, para que eu tenha um raciocínio e para que você entenda melhor como isso funciona, tá bom? Então, de vez em quando eu vou estar olhando aqui para o meu esquema visual, tá bom? E para que você compreenda bem isso na prática, eu vou trazer aqui 3 exemplos de situações muito comuns do dia a dia. Talvez até você já tenha passado por alguma dessas situações ou visto alguém do seu lado passar, tá bom? Eu quero que você imagine 3 mulheres que trabalham numa mesma empresa, desempenhando funções parecidas e elas têm o mesmo chefe. E aí, no final do dia, o chefe vai ligar para cada uma delas e vai dizer o seguinte: primeiro, ele vai dizer para Maria, que é a primeira funcionária: Maria, amanhã bem cedo você me procura, porque eu preciso falar com você. E aí, a Maria se sentiu extremamente ansiosa. E eu quero perguntar para você: o que será que passou pela cabeça da Maria para deixar ela tão ansiosa? Talvez você já até acertou aí a resposta. Provavelmente a Maria tenha pensado: o que será que eu fiz de errado? Será que eu vou ser demitida? E se eu for demitida? Então ela vai passar o resto do dia, vai passar a noite talvez sem dormir, pensando no pior, pensando no que o chefe quer falar com ela. Agora imagine a nossa segunda mulher aqui do exemplo, que é a Beatriz. Então o chefe também ligou para Beatriz e disse: Beatriz, amanhã bem cedo você me procura porque eu preciso falar com você. E a Beatriz, ela se sentiu animada, ela se sentiu curiosa, tá? E aí eu te pergunto, o que será que passou pela cabeça da Beatriz para deixar ela animada e curiosa em relação ao que o chefe gostaria de falar com ela no dia seguinte bem cedo? Talvez a Beatriz tenha pensado algo do tipo: será que ele vai me dar um aumento? Será que eu serei promovida? Então ela vai ficar animada e curiosa porque ela teve esses pensamentos. Agora imagine a terceira mulher do nosso exemplo, que é a Joana. Então o chefe também ligou para a Joana no mesmo dia, no mesmo horário, no final da tarde, e disse: Joana, amanhã bem cedo você me procura porque eu preciso falar com você. E a Joana, ela sentiu tristeza. Ela passou o resto do dia triste quando ouviu que o chefe precisava falar com ela. E eu te pergunto, o que será que passou pela cabeça da Joana para deixar ela triste? Pensa um pouquinho. Por que Joana teria ficado triste quando o chefe disse para ela que precisava falar com ela amanhã bem cedo? Provavelmente a Joana teve pensamentos parecidos com: será que ele não está gostando do meu trabalho? Será que ele vai me criticar? Será que eu não estou correspondendo às expectativas? Será que eu não estou sendo útil nessa empresa? E aí ela ficou remoendo esses pensamentos e sentindo tristeza. Nessas 3 situações, que são idênticas, 3 pessoas diferentes, mas teve algo que fez com que cada uma delas sentisse emoções diferentes. Para Maria sentir ansiedade, para Beatriz sentir animação, curiosidade e para Joana sentir tristeza, teve algo de diferente que eu até já respondi aqui no vídeo. Foi o modo de pensar. Foi a maneira com que cada uma delas interpretou essa situação. Ou seja, pessoas diferentes podem ter
interpretações diferentes, podem pensar de formas diferentes sobre uma mesma situação. Isso significa que você também, muitas vezes, pode interpretar uma mesma situação de maneiras diferentes, a depender de como você está se sentindo, ou se você é uma pessoa mais ansiosa, ou se você é uma pessoa que tem uma tendência mais depressiva. Então, isso vai influenciar seus pensamentos. Então, você vai interpretar aquela situação e isso vai influenciar diretamente o modo como você se sente. Então, o que eu quero dizer com isso? O seu modo de pensar pode desencadear ou piorar a ansiedade. Por quê? Se a Maria não tivesse pensado coisas relacionadas a onde eu errei, será que eu vou ser demitida? E se eu for demitida? Então ela teve pensamentos em relação ao futuro, ao que ia acontecer no dia seguinte, ao que o chefe gostaria de falar com ela. A gente chama isso de pensamentos catastróficos, que são muito comuns na ansiedade. Então, pensamentos negativos de coisas ruins que podem acontecer no futuro. Então, se você tem esse padrão de pensamento mais catastrófico em relação ao futuro, possivelmente você é uma pessoa mais ansiosa. Então, essa forma de pensar acaba alimentando o ciclo da ansiedade. Você vê uma situação, você pensa o pior, né, em relação ao futuro, em relação àquela situação, geralmente pensamentos catastróficos, do tipo, será que, e se, sempre imaginando um cenário negativo, um cenário onde você sente medo. Então, isso mantém o ciclo da ansiedade. Tá? E como é que isso foi descoberto, né? Na década de 60, um norte-americano, um psiquiatra e psicanalista chamado Aaron Beck, ele tratava pacientes, né, a partir de medicamentos e da terapia psicanalítica. Ele começou a perceber, ele descobriu, né, que as pessoas com depressão, os pacientes dele com depressão, tinham um padrão de pensamento, ou seja, um modo de pensar muito parecido. E ele também percebeu que quando ele questionava esse modo de pensar, fazendo com que a pessoa reavaliasse os seus pensamentos de uma forma mais realista, a depressão deles diminuía. Olha que interessante. E aí, então, esse Aaron Beck, esse norte-americano, ele desenvolveu a terapia cognitiva. Isso lá na década de 70 já. Então, ele foi ampliando esses estudos para outros tipos de paciente. E ele também testou isso, aplicou isso, começou a observar isso nos pacientes com transtornos de ansiedade. E ele também percebeu que os pacientes ansiosos também tinham um padrão de pensamento bastante parecido, que eram esses pensamentos mais catastróficos em relação ao futuro. E pensamentos negativos em relação a si mesmos. E que quando eles modificavam essa forma de pensar, quando eles tinham pensamentos mais alternativos, ou seja, não só em relação a coisas negativas, mas a coisas mais realistas também, outras possibilidades ali nos seus pensamentos, a ansiedade também reduzia. E aí mais tarde, esse norte-americano, esse pesquisador, esse psicanalista, esse psiquiatra, né? Ele também ele pegou princípios da terapia comportamental, que era da psicologia comportamental, que era também algo assim muito forte na época, que vinha sendo estudado já há uns 20 anos atrás também. E na psicologia comportamental, os experimentos mostravam que quando pessoas com ansiedade enfrentavam as situações às quais eles tinham medo, eles começavam a se habituar com essas situações, ou seja, se acostumar, e a ansiedade também reduzia. E aí o que aconteceu? O Aaron Beck juntou a terapia cognitiva, que ele já vinha pesquisando e desenvolvendo, com a psicologia comportamental, que já vinha ali bem forte, sendo estudada e mostrando esses resultados. E aí ele ampliou a terapia cognitiva e passou, né, a desenvolver ali a terapia cognitivo-comportamental. E o que isso tem a ver com a sua ansiedade? Significa que, dentro de um tratamento para ansiedade, se você aprende a modificar a sua forma de pensar
ampliar os seus pensamentos, a ver que a sua forma de pensar não é a única possibilidade. Ou seja, existem outras possibilidades. Então, quando a gente tem um modo muito rígido de pensar, a gente chama isso de inflexibilidade cognitiva, ou seja, você só vê as coisas daquela forma, né, de uma forma negativa, catastrófica. Então, quando você amplia o teu repertório cognitivo, você aprende a pensar em outras possibilidades mais embasadas na realidade, em evidências, e não só aqui no mundo da imaginação, da fantasia. Porque quando a gente está ansioso, a gente não está muito na realidade. A gente está aqui no nível dos pensamentos, dos medos, dos possíveis perigos, possíveis ameaças. Então, isso tudo influencia o nosso pensamento. E quando a gente começa a ver as coisas realmente como elas são, né? E a terapia cognitiva tem técnicas assim incríveis para ampliar o teu modo de pensar e ver as coisas de uma maneira mais realista. Então, quando você junta técnicas cognitivas para ampliar o seu modo de pensar com técnicas comportamentais de exposição, de enfrentamento, de habituação da ansiedade, e isso não é feito assim, você não é jogado para situações que você tem medo, como assim, imagina alguém que não sabe nadar e é jogado no mar, ou é jogado numa piscina. A pessoa vai se afogar, né? Porque ela não sabe nadar, ou ela nem vai conseguir dar um passo ali para entrar no mar. Então isso é feito aos pouquinhos, com muita técnica, com muito cuidado, de uma maneira muito segura, que você consegue ir dando esses passinhos, se aproximando das situações às quais você tem medo. Então, juntando essas duas técnicas cognitivas, mudando o modo de pensar, e técnicas de enfrentamento, você consegue reduzir a sua ansiedade, tá? Então, esse é o tratamento da ansiedade dentro da terapia cognitivo-comportamental. Bom, e então, e com isso, com esses estudos, né, não só sobre a depressão, mas sobre a ansiedade, foi com que, né, esse pesquisador Aaron Beck e depois muitos outros depois dele foram ampliando esses estudos, essas pesquisas, e fez com que a terapia cognitivo-comportamental se tornasse a, a terapia, né, o tratamento mais indicado, que tem mais chances de funcionar, tanto para os transtornos de ansiedade, os transtornos depressivos. Por quê? Porque ela ensina modos de pensar alternativos, ela amplia, ela modifica esse modo de pensar. E também traz técnicas comportamentais de modificação de comportamento. Então, se você quer lidar melhor com a ansiedade, reduzir a ansiedade, seria muito importante que você começasse a modificar o seu modo de pensar e também o seu modo de enfrentar situações. Mas o foco aqui do vídeo hoje é falar sobre o modo de pensar. E eu vou deixar aqui duas perguntas que podem te ajudar já a começar a modificar o seu modo de pensar, tá? Então, quando você né? Quando você estiver com pensamentos catastróficos sobre uma determinada situação, você pode perguntar para você mesmo, né? O que eu diria para um amigo, para uma pessoa que eu gosto muito, se ela tivesse mostrando para mim essas preocupações todas? O que eu ia dizer para ela? Então vamos retomar o exemplo da Maria, lá do início do vídeo, que ela ficou bastante ansiosa quando o chefe disse que precisava falar com ela. E imagina se a Maria tivesse ligado para a amiga lá na noite e dito para a amiga, amiga, meu chefe quer falar comigo amanhã cedo e eu não consigo dormir, eu estou extremamente preocupada porque eu estou achando que eu fiz alguma coisa errada, eu estou achando que ele vai me demitir. E aí essa amiga, né, diz para a Maria, mas Maria, veja bem, será que, como você sabe que ele quer te demitir? Como você sabe que você fez alguma coisa errada? Você fez alguma coisa errada? E a Maria ia procurar evidências para esses pensamentos dela. Então ela ia parar e ia pensar, não, espera aí, eu não fiz nada de errado, meu chefe me elogiou a semana passada, ele disse que está gostando do meu trabalho anteontem, então não tem nenhuma evidência que justifica esse meu pensamento de que eu fiz alguma coisa errada e de que eu vou ser demitida. Então, com isso, o que a Maria fez? Ela ampliou o seu modo de pensar. Ela tirou aquela forma rígida de pensar negativa e pensou em outras possibilidades.
Então, essa é a pergunta, a primeira pergunta que você pode dizer para si, perguntar para si mesmo diante de uma situação dessas, onde você está sentindo ansiedade. O que eu diria para um amigo que está nessa situação? E a segunda pergunta é: que evidências que eu tenho de que isso que eu estou pensando realmente vai acontecer? Ou de que realmente isso é verdade? E aí você busca evidências concretas, ou seja, provas reais, objetivas, que confirmam ou não aquele seu pensamento. Normalmente você vai encontrar evidências contrárias àquele pensamento. E aí isso vai reduzir a ansiedade. Então, isso é uma forma de modificação de pensamento para que você também reduza a ansiedade, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou desse tipo de vídeo, dessa dinâmica de vídeo e desse tema, deixa aqui embaixo nos comentários dúvidas que você tem em relação à ansiedade, ou outros temas também, para que eu possa gravar novos vídeos respondendo a tua pergunta. E não se esquece de curtir, porque quando você curte, o YouTube entrega o vídeo para mais pessoas que também podem estar passando aí pela ansiedade. Muito obrigada por ter ficado até o final. Ah, e eu não podia deixar de falar. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar um link para caso você queira conhecer melhor, conhecer mais sobre o tratamento da ansiedade através da terapia cognitivo-comportamental. Clicando nesse link, você vai poder falar comigo e tirar todas as suas dúvidas sobre o tratamento.